Feliz sábado. Estar aqui me traz até uma sensação de déjà vu. Alguns anos atrás, eu acho que pouco antes da pandemia, nós realizamos aqui nesta igreja abençoada uma vigília, não sei quantos estavam na ocasião, sobre Daniel. Quero ver aqui quantos estavam naquela ocasião. E acho que até já perguntei isso quando vim aqui na outra ocasião também, porque foi tão marcante, né? Nós ficamos aqui 12 horas, viramos à noite naquela ocasião. Agora é vigília. Estão dizendo aí que o povo atual é mais Nutella, né? Já não fica mais na vigília, vai para a vigília. O importante é estar juntos e louvando a Deus, né? E estudando a palavra de Deus. Mas nós viramos à noite, estudando de hora em hora um capítulo de Daniel. Não sei se vocês se recordam disso, 12 horas. Ninguém arredou o pé, a noite inteira. Foi uma bênção, foi algo assim maravilhoso, nunca me esqueço daquela ocasião. Como foi à noite, ninguém arredou o pé, eu imagino que de dia então, vai ter mais gente à tarde ainda, né? E eu, se fosse você, não perderia. Por quê? Porque dificilmente você vai ouvir as mensagens que está ouvindo aqui, no outro lugar. E eu posso afirmar isso com certeza. Anos 80, eu era ainda um pré-adolescente, um garotinho, lá em Criciúma, Santa Catarina. Plena Guerra Fria, né? A minha infância e adolescência foi vivida no tempo da Guerra Fria. O tempo todo a gente ouvia notícias sobre uma possível guerra nuclear, fim do mundo com bombas atômicas. Esse assunto voltou a ser, né, pauta atualmente, estranhamente. E aí o que acontece? Eu com meus amigos na escola, naquele tempo chamava primário, né? Hoje é Fundamental 1, Fundamental 2, né? Primário, acho que estávamos na 5ª ou 6ª série. Nos reuníamos, uma turminha de nerds, nos reuníamos na biblioteca da escola para estudar geopolítica, como é que funciona uma bomba nuclear e Apocalipse. Eu não era adventista, conhecia nada de Bíblia, mas o medo era tão grande do fim do mundo que nós queríamos entender. E aí dividimos o grupo ali, né, em grupos menores, cada um com uma missão. Você vai estudar sobre geopolítica, tal assunto, você vai estudar sobre uma guerra termonuclear, nós aqui vamos pegar o Apocalipse e tentar entender alguma coisa. E a viagem era grande, né? Nós achávamos que a besta era o míssil nuclear, poder na cauda, na cabeça, né? E a gente encaixava algumas coisas ali e parecia fazer sentido. Não fazia sentido nenhum, mas para nós parecia fazer sentido. E aquilo marcou a minha infância, adolescência, de modo que no ensino médio, um jovem adventista do 7º dia, eu nem sabia que existia essa igreja, que esse povo existia, fez uma pergunta, para encurtar bem a história, porque ela tem desdobramentos, fez uma pergunta assim, aqui é uma roupa para mim um dia: Michelson, você quer conhecer o Apocalipse? Eu tinha muito preconceito com os crentes. Eu era um católico praticante nessa ocasião, já tinha 17 anos, bem envolvido com a igreja católica. Tenho grandes e bons amigos dos tempos de católico. Mas lá no fundo eu queria conhecer o Apocalipse. E eu não conhecia. É óbvio que aquilo me fez viajar no tempo, né? Lá na escola, tentando entender, decifrar o Apocalipse. E eu perguntei para aquele jovem: como é que funciona isso, esse estudo aí? Eu posso ir à sua casa? Eu falei: não, lá em casa você não vai. Se você quiser me entregar essa apostila, esses guias de estudo, eu levo para a minha casa, vou pegar a minha Bíblia com imprimatur, Paulinas, e se estiver de acordo com a minha Bíblia, eu continuo. E estava de acordo. A Bíblia é uma só. Embora a católica tenha lá os livros apócrifos, né? Mas os livros que são os correspondentes ao cânon sagrado, inspirado, são basicamente iguais. E aquilo mudou a minha vida completamente. Foram 3 anos de estudos, de muitas questões difíceis, de luta comigo mesmo, com outras pessoas, até que finalmente, em 1991, fim do ano, eu tomei a decisão pelo batismo, e aqui estou, para encurtar uma história que já vai lá 30 anos, né? Mais de 30 anos. Que bênção conhecer o Apocalipse. Quanta coisa passou a fazer sentido para mim. O medo do fim do mundo desapareceu. Porque embora o Apocalipse não fique ali dourando a pílula, né, como se diz, ele fala de esperança. Mais do que o livro das bestas, dos cavaleiros, das pragas, é o livro que fala da volta de Jesus. Traz a solução definitiva para esse mundo. E eu entendi, não preciso ter medo de bomba nuclear.
O meu Deus criou o átomo. O meu Deus criou as galáxias. O meu Deus é todo poderoso. Ele é o Cordeiro que vem para vencer. Amém? É isso que o Apocalipse apresenta. E é isso que hoje nós queremos apresentar para vocês. A grande esperança que vem do Apocalipse. E eu repito, não perca. Porque eu posso falar com experiência própria. Você não ouve essas mensagens em nenhum outro lugar. A Igreja Adventista do Sétimo Dia nasceu com um DNA profético. Nós não amamos as profecias só para saber de coisas interessantes e alarmantes. Nós amamos as profecias porque elas apontam para Jesus. E nós amamos Jesus. É por isso que amamos as profecias. E o cenário aqui hoje está muito convidativo. Vocês perceberam aqui na frente? Quero agradecer aqui ao irmão Jabes, da Shekinah Artesanatos. Porque quando eu for falar da mulher vestida de sol, eu nem preciso pedir que vocês imaginem. Ela está aqui, ó, Apocalipse 10. A mulher vestida de sol, com o bebê ali. Quando formos falar da grande Babilônia, olha aqui, está aqui, a mulher prostituta sentada sobre uma besta. Eu nem combinei com o irmão Jabes, mas eu vou falar de coisas que eu só vou apontar o dedo agora, né? Temos aqui as 7 igrejas, é o tema da tarde, não perca, a estátua Daniel 2, as bestas ali, Daniel 7, né? Aqui temos os 4 cavaleiros do Apocalipse, aqui a besta, né, de 7 cabeças, 10 chifres, está tudo aqui, não precisa nem você imaginar mais nada. Eu acho que eu vou até pedir para tirar o press da tela. Irmão Jabes, cadê você? Está ali, obrigado, tá? Porque você enriqueceu aqui o nosso cenário de uma forma impressionante, impressionante. Vocês que estão acompanhando a transmissão aí também, por certo, estão vendo aí na tela, né? Aqui o material da Shekinah Artesanatos. O irmão Jabes tem se especializado em produzir materiais que ajudam a ilustrar um estudo bíblico. Lá na classe das crianças, talvez as crianças assustem um pouco, né? Mas depois de uma certa idade, eu acho que já dá para usar esses símbolos aqui proféticos do Apocalipse. Mas vamos adiante aqui. Acho que não está. Deu. O povo de Deus no Apocalipse. À tarde, eu vou falar de uma menina, uma adolescente, que lendo o Apocalipse, mais ou menos como a minha história, lendo o Apocalipse por si mesma, descobriu que Deus tem ali um povo. E ela pediu para fazer parte desse povo. E tem uma surpresa que eu vou deixar para a minha fala da tarde. Não vou contar agora não, tá? Então a primeira fala, à tarde eu vou falar sobre Apocalipse 14. Eu vou contar a história dessa moça que descobriu no Apocalipse sozinha, com a guia do Espírito Santo, o povo de Deus ali. Como é bom, né? A gente vê como Deus guia as pessoas sinceras para encontrar a verdade. Olha só, eu me coloquei um desafio aqui que eu acho que eu não vou conseguir cumprir. Eu resolvi falar de Apocalipse 10 a 13. Em 40 minutos já gastei 7. Vocês acham que eu vou dar conta? Mas me disseram que eu tenho um período de tolerância de uns 20 minutos. Não, né? Não é bem assim. Vamos até onde conseguirmos, né? Vamos até onde conseguirmos. Vamos lá. Olha só, é isso que eu me propus. Não sei se eu vou alcançar o alvo, mas está ali, ó. Apocalipse 10 fala do surgimento de um movimento. O bom é que vocês são especialistas, eu não preciso nem me deter tanto em detalhes na leitura, né? Vocês já vão trazer à memória coisas aí que já estudaram, com certeza, lá no estudo bíblico, na classe bíblica, na escola sabatina. Apocalipse 11 fala da guerra de Satanás, usando um instrumento chamado besta do abismo, são 3 bestas, né? Não esqueça. As mais famosas são do capítulo 13, mas tem a do 11 também. A guerra contra a palavra de Deus. Se tem uma coisa que o diabo odeia, é a palavra de Deus. Se tem uma coisa que o diabo odeia, é o Apocalipse. Por quê? Porque desmascaram as artimanhas dele, né? Apocalipse 12, a identidade do remanescente. Hoje em dia tem muita gente nos criticando como seita, como exclusivistas. Eu vou tentar mostrar para vocês que não se trata disso. Nós entendemos que há pessoas sinceras em todas as religiões e até fora delas. Nós entendemos que há um remanescente de Deus que está aí, ainda até em Babilônia, porque em Apocalipse 18 é dito, sai dela meu povo. Tem povo de Deus lá em Babilônia, na confusão religiosa. Mas ao dizer isso, não estamos negando o fato de que Deus apresenta na Bíblia, sim, um povo remanescente. Um povo que tem características peculiares. E não é um exclusivismo, mas é uma missão diferenciada. E eu espero que vocês compreendam isso ao chegarmos lá no capítulo 12. E no 13, a perseguição final contra esse povo de Deus. Que instrumento Satanás está usando para perseguir esse povo? Veja bem, o pano de fundo do Apocalipse
é basicamente o grande conflito entre o bem e o mal. É o dragão, Satanás, contra o Cordeiro Jesus. E o grande spoiler é que Jesus vence. Amém? O Cordeiro vence o dragão. Esse é o grande spoiler e isso que nos traz muita esperança. Abra sua Bíblia, Apocalipse 10. Não vamos ler tudo e eu deixo para você como tarefa de casa depois. Não são capítulos grandes. Quem sabe depois aqui dessa vigília, toma um tempo amanhã, hoje à noite, para ler de uma assentada, como se diz, né? 10 a 13, e 14, o 14 é muito importante, não deixa para trás, eu vou deixar estrategicamente para tarde, mas leia assim, de uma vez, 10 a 14, para você mergulhar nesse âmago do Apocalipse. Essa é a mensagem central do quiasma do Apocalipse, 10 a 14, eu vejo assim. No capítulo 10, a gente vê aqui, passa os olhos comigo, né? Por exemplo, no verso 2, um anjo tinha na mão um livrinho aberto. No original aqui é mais tendo sido aberto, tá? Para ser assim bem preciso com o grego, né? Um livro tendo sido aberto, ele foi aberto. Pôs o pé na terra, no mar e na terra, ou seja, é um movimento mundial, abrangente. Depois é dito para João, que representa aqui com certeza um povo, que ele deveria tomar, eu estou no verso agora 5, tomar da mão do anjo o livro e comê-lo, devorá-lo. Isso está lá no verso 8 já, né? Que ele deveria tomar o livro e devorá-lo. Aí lendo aqui no verso 9, veja só. Então fui até o anjo, ele obedece, ele simplesmente obedece o que é dito para ele. Fui até o anjo, pedindo-lhe que me desse o livrinho. E então me falou, pegue o livrinho, devore-o, no seu estômago será amargo, mas na sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, meu estômago ficou amargo. Olha para cá, rápido, por favor. Não leia o 11. Por favor, não leia o 11 agora. Eu vou deixar para depois. Paramos aqui no 10. E o 10 é triste. Porque João obedece à ordem, come o livro. Claro que ele não engoliu um pergaminho, né? Ele devora a mensagem, ele entende a mensagem. E aí, é uma mensagem doce a princípio. A pergunta é, qual é o único livro na Bíblia do qual se diz que estava fechado, selado? Um livrinho, não era muito grande realmente. Daniel, você sabe disso, né? Daniel 12, verso 9. Estas palavras estão encerradas, seladas, fechadas até o tempo do fim. Então no 12, Daniel 12 tem um livro selado, fechado. Em Apocalipse 10 tem um livro aberto. Daniel tem só 12 capítulos, na contagem pós-pergaminho ali, né? Mas é um livro pequeno, é um rolo pequeno. E Apocalipse fala que é um livro pequeno. Será que estamos viajando ao dizer que só pode ser Daniel? Aliás, não somos só nós que pensamos assim. Isso é importante dizer hoje em dia, porque tem muita gente por aí que fala, por exemplo, os adventistas são uma seita porque eles dizem que Jesus é Miguel. Então eles estão rebaixando Jesus porque dizem que ele é um anjo. Que coisa mais mentirosa. E eu tenho dito para alguns desses que nos atacam, vocês estão pecando contra o mandamento que diz, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo, porque nós adventistas cremos que Jesus é Deus pleno. Cremos que ele é o Pai da eternidade, que ele é tão eterno quanto o Pai e o Espírito Santo. Nós cremos assim. Agora, o fato de sabermos que um dos títulos de Cristo é Miguel, não faz com que ele seja apenas um anjo, tanto quanto, ao dizermos que Jesus é o Filho do homem, isso não faz dele apenas um homem. São títulos. E agora a gente tem que mostrar também certas coisas para alguns, porque eles pensam que vocês inventaram isso. Não. No caso aqui, de entender que o livrinho aberto em Apocalipse 10 é Daniel, olha só, eu coloquei só alguns nomes na tela. Poderia colocar outros mais, que creem exatamente como nós. Temos ali, inclusive, comentários bíblicos reconhecidíssimos, como o Comentário Bíblico Mundial. Nós temos ali a Anchor Bible, nós temos ali o Comentário Bíblico de Cambridge, e tantos outros que apresentam a mesma coisa. Sim, o livrinho de Apocalipse 10 é Daniel. Adventistas não inventaram nada. Tá? Vamos avante. Paralelos entre ambos os textos, Daniel 12 e Apocalipse 10. Olha que interessante. E os versos estão na tela, não vou mencioná-los. Daniel 12, o ser celestial abre sobre as águas. Apocalipse 10, um anjo sobre o mar e a terra.
Daniel 12, levanta as mãos ao céu. Apocalipse 10, levanta a mão ao céu. Jura por aquele que vive eternamente, jura por aquele que vive eternamente. Uma questão aparece em Daniel 12, até quando? Uma questão aparece resolvida em Daniel 10, não haverá mais demora. Olha a resposta. 12, tudo será cumprido. 10, o mistério de Deus se cumprirá. 12, palavras, há um livro selado. No 10, um livro está aberto. No 12, o contexto do tempo do fim. No 10, consumação profética. Me digam, é só coincidência? Não é. Forçar a barra é dizer que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem tudo a ver. Então, o livrinho aberto, ele só pode ser Daniel. Nós temos uma sequência ali bem lógica, Daniel selado, tempo do fim, livro aberto, profecias se compreendidas e se cumprindo, né? Porque o livro é fechado até o tempo do fim. Logo, quando ele é aberto e entendido, isso marca o tempo do quê? Tempo do fim. E nós entendemos profeticamente que o tempo do fim realmente começa lá em 1798. Esse movimento de entendimento de Daniel é pouco depois, 1820, 30, 40, com o grande desapontamento de 44. Essa figura do comer o rolo também não é invenção de João. O Apocalipse, ele bebe o tempo todo do Antigo Testamento. Ele puxa ali elementos, né? Símbolos, metáforas. E você encontra em Ezequiel 2 e 3, nos capítulos 2 e 3, esse conceito de o profeta comer o livro, no sentido de entender a mensagem. Então João faz a mesma coisa, representando um povo que vai comer o livro e vai entender sua mensagem. E ela vai ser doce, né? Por que será doce, né? Tem coisa mais doce do que entender que Jesus voltará em breve? Fala para mim. Tem alguma coisa mais maravilhosa do que saber que Jesus vai voltar em breve? Para acabar com todas as misérias do mundo, para acabar com toda injustiça, corrupção, morte, dor, sofrimento? Não tem nada mais doce do que isso. E certamente proclamar isso açucarava a boca. Era bom demais. E você conhece a história, não preciso me deter em detalhes, mas em vários lugares do mundo, mas de modo muito especial no nordeste dos Estados Unidos, a Nova Inglaterra, porque ali eram protestantes, né? Herdeiros da reforma, eles começam a estudar a fundo Daniel e Apocalipse. E um homem se destaca, entre outros, né, que foi o Guilherme, ou William Miller, um batista, que depois se torna um deísta, quase ateu, volta para a fé, passa a amar a Jesus de todo o coração e se entrega a um estudo profundo da palavra, até que se depara, como bem sabemos, com Daniel 8,14. E aí aquele texto mudou a vida dele, e eu posso dizer que mudou também a história dos Estados Unidos e a nossa história. Estamos aqui por causa disso. O movimento adventista é herdeiro. Não foram os adventistas do sétimo dia que marcaram data para qualquer outra coisa, porque, na verdade, nossa igreja surge 20 anos depois, praticamente, do desapontamento, organizadamente, né? Falando. Mas somos, sim, herdeiros do movimento milerita. Estamos aqui por causa disso. E aí, aquela profecia impressionante, que ano que vem vai fazer mais sentido ainda, porque estaremos celebrando os 2000 anos do batismo de Jesus. E como sabemos que são 2000 anos do batismo de Jesus? Porque a profecia que aponta para 1844 também mostra que Jesus foi batizado, ungido, no ano 27 da era cristã. Ele morre no ano 31, não é? E no ano 34 encerram-se os tempos de misericórdia, ou de... não misericórdia, um tempo especial designado para o povo judeu, né? Quando Deus fala para Daniel, olha, 490 anos, 70 semanas estão determinadas para o teu povo. Depois disso, a mensagem se abre para todos, né? De modo mais especial, assim, povo, para os gentios como nós, né? A menos que haja alguns judeus aqui, mas eu sou gentil. Bem, o problema não estava essencialmente no cálculo, você sabe disso, estava na compreensão do acontecimento. Não era a volta de Jesus. Na verdade, era o início de uma nova fase do grande juízo de Deus no santuário celestial, que a gente chama de juízo pré-advento, que alguns também acham que é uma bobagem, que os adventistas inventaram. É só estudar a Bíblia, né? E perceber que se ele vem dar o galardão em sua vinda, houve um juízo prévio. É só estudar o santuário, né? O irmão Jabes não trouxe o santuário, né? Mas tem também lá, né? No Shekinah. O santuário está lá, né? Projeto ali. Havia o dia da expiação. Havia um juízo anterior à festa dos tabernáculos. É só você ler Levítico 16,
Êxodo e Hebreus, com atenção, e perceberá que sim, há um juízo pré-advento, que a gente chama de investigativo. Não dá para entrar em detalhes sobre isso agora, mas é um estudo impressionante esse. E mal compreendido por muita gente, né? Uma expectativa doce, anunciar que Jesus voltaria, que a morte terminaria, que o sofrimento acabaria, que o reino de Deus chegaria, doce como mel, mas torna-se amarga no momento em que Jesus não vem. Na minha boca era doce como mel, quando porém comi, o meu estômago ficou amargo. É o grande desapontamento de 1844. Inicialmente eles tinham entendido que era 43, depois um outro milerita, se não me engano Samuel Snow, refaz o cálculo e entende, não, mas é outubro de 1844, de acordo com a profecia do santuário e tudo mais. E aí foi o grande desapontamento mesmo, porque eles tinham grandes expectativas que foram frustradas. Que vergonha! Vocês são herdeiros de um grupo que marcou uma data que não aconteceu. Tem gente que fala isso como se os mileritas fossem mal intencionados, como se eles quisessem enganar as pessoas deliberadamente. Você acha que alguém que vendeu tudo que tinha para pregar o evangelho e ver Jesus voltar estava sendo mal intencionado? Ou era algo sincero? Você acha que alguém que deixou tudo para pregar o evangelho, gastou suas economias para publicar folhetos missionários, saiu pelo mundo pregando o evangelho sem ter onde dormir muitas vezes, sem ter o que comer? Pastor Fitch morreu de pneumonia batizando pessoas em águas geladas nos Estados Unidos. E a mãe disse para os filhos, não se preocupem, daqui uma semana papai está de volta. Eram pessoas cruéis, mal intencionadas, enganadoras, ou eram sinceros que queriam ver Jesus voltar? Pensa nos discípulos, pensa nas multidões que gostavam tanto de receber milagres de Jesus, comer pão de graça. Onde estavam quando a cruz foi levantada? A maioria foi embora, mas um punhado de crentes, João, Mateus, Bartolomeu, Natanael, e aquelas mulheres piedosas, ficaram ali clamando a Deus, Senhor, responde, o que aconteceu? Como assim o Messias morre? Não seria o rei? Eram mal intencionados? Eram pessoas de mau caráter? Queriam ganhar alguma coisa? Eles abriram mão de tudo para seguir Jesus. Mas o desapontamento da cruz foi uma peneira, foi um filtro. E com aquele punhadinho de gente sincera, Deus estabeleceu um movimento que ganhou o mundo, o cristianismo. A semelhança do que aconteceu, ou melhor, o que aconteceu em 1854 é semelhante ao que aconteceu na cruz. De que forma? Com aquele punhado de mileritas que não abandonou o barco, permaneceu clamando a Deus por respostas. Deus suscita um movimento. E aí eu deixo você ler comigo o verso 11 agora. Vai lá, Apocalipse 10, verso 11. Aqui está a resposta. Pena que eles não entenderam na época, assim como os discípulos não entenderam também muitas passagens que falavam que o Messias tinha que morrer, que o Cordeiro morria. Diz o verso 11. É necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Profetiza outra vez. Prega de novo, não pare. Você passará por um desapontamento amargo, mas você precisa continuar pregando. Profetize outra vez. A missão continua. Então, esse movimento não encerrou ali com o desapontamento. Muita gente abandonou o barco mesmo. Dezenas de milhares foram embora. Mas um punhadinho ficou. E nós somos herdeiros desse punhadinho. Louvado seja Deus. Continuamos amando a volta de Jesus, continuamos pregando as profecias e vamos fazer isso até o fim. Porque nós amamos aquele para quem as profecias apontam. Apocalipse 11. Você acha que o diabo ia ficar paradinho, esperando ver o que ia acontecer com esse movimento poderoso que nasce a partir do desapontamento? É lógico que não, o diabo sempre contrafaz, o diabo sempre ataca, o diabo sempre tenta impedir a obra de Deus. E no capítulo 11, nós vemos exatamente essa reação satânica. Ali nós encontramos a besta do abismo, nós encontramos alguns personagens interessantes, eu vou ter que correr aqui, não dá para a gente ler, mas você encontra duas testemunhas que estão profetizando, pregando, e não somos só nós que identificamos essas testemunhas como o Antigo e o Novo Testamento, tá? Tem outros estudiosos também que identificam assim. Nós encontramos então uma besta que emerge do abismo para combater as testemunhas que são a palavra de Deus, e essa besta é identificada com o Egito e com Sodoma.
Olha que interessante. Egito não era mais império, Sodoma não existia mais, são símbolos. O Egito remete à atitude ousada e ateísta de Faraó, quando fala para Moisés: quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz? Eu não reconheço esse Deus. Então é uma besta ateia. Curioso, né? Satanás não é ateu, nem pode ser ateu. Mas ele cria um poder, um marionete, que vai promover o ateísmo, a rejeição de Deus. Ateísmo para os outros, mas o diabo não pode ser ateu. É óbvio que não. Ele viu Deus. Ele sabe que Deus existe. Claro. Ok, Egito e Sodoma. Símbolo de pecado, desobediência, depravação. E você conhece bem a história. Então, é um movimento histórico que reúne ateísmo, descristianização, fechamento de igrejas, perseguição ao clero, rejeição da autoridade religiosa, culto da razão, entronizam uma mulher, uma prostituta, na catedral de Notre Dame, olha a blasfêmia, como deusa da razão. Ruptura com a semana bíblica tradicional, não mais 7 dias, agora 10, para acabar com essa ideia de Bíblia. E relativiza o casamento. Durante a Revolução Francesa, o casamento era uma coisa provisória. Faz um contrato, não gostou, depois de uma semana, rasga o contrato e segue sua vida. Casamento. 2 instituições edênicas foram destruídas no tempo da Revolução Francesa. O sábado, porque a semana de 7 dias foi substituída por uma de 10, e o casamento homem e mulher, abençoado por Deus e para a vida toda, também foi atacado. 2 instituições edênicas atacadas pela Revolução Francesa. Repito, só nós é que pensamos assim? Eu lembro que uma vez um desses canais críticos da igreja aí escreveu um artigo contra mim, e eu fiquei feliz porque ele disse assim: ele segue muito essa tal de Ellen White. Beleza, eu leio os livros dela, a Bíblia é a regra de fé suprema, não tenho Ellen White como uma segunda Bíblia, mas leio muito os livros dela. Sou muito abençoado pelos textos inspirados dessa autora. E disseram que eu defendi uma ideia absurda que vem de Ellen White, de que a Revolução Francesa é o cumprimento de Apocalipse 11. Faltou pesquisar um pouquinho, né? Não é difícil. Eu reuni só 6 nomes, podia colocar mais na tela, de estudiosos, protestantes, intérpretes de profecia, protestantes, que entendem sim, inclusive alguns viveram antes da Revolução Francesa. E já estavam percebendo que esse movimento iria ser o cumprimento de Apocalipse 11. Thomas Goodwin, Pierre Giraud, John Wilson e mais 3 ali, só para fechar uma listinha de 6. Não inventamos isso também. Tá? Uma nova estratégia. Apocalipse 10 proclama: Deus existe, Deus criou, ou seja, o movimento começa a pregar o criacionismo. A Bíblia é a sua palavra, a profecia é verdadeira, Cristo voltará. A besta do abismo vem e representa o oposto disso: tirar Deus do horizonte. A Bíblia não é a palavra inspirada de Deus, é um documento qualquer, cheio de erros. Deus nem existe. Isso é fruto da Revolução Francesa. E a gente hoje ainda colhe os frutos podres desse movimento. Ainda ouvimos os ecos dessa revolução lá nas faculdades, lá nas universidades, na mídia. Pessoas que ecoam as mesmas ideias. Deus não existe, religião é ópio do povo. E por aí vai. Você conhece os desdobramentos disso, né? A besta do abismo ficou para trás, mas as ideias estão aí, no mundo, até hoje, né? Apocalipse 12. Aqui é um capítulo bem interessante, bem no miolo do Apocalipse, porque ele fala exatamente do grande conflito. Você percebe que há ali no Apocalipse 12, 4 etapas dessa batalha. Primeiro no céu. Irou-se o dragão, né? O dragão fez peleja no céu contra Miguel e seus anjos, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que é Satanás. Na terra, ele passa a perseguir quem? Quem é o alvo de Satanás? Jesus. Ele tenta tragar o menino que nasceu do povo de Deus. Ela está grávida. Ele nasce, o diabo não consegue, tentou de tudo, usou até poder político para matar as crianças. E o Salvador é poupado. O Salvador morre na cruz, o Salvador derrota a morte, ressuscita e vai para o céu de volta. Satanás ficou a ver navios. Então agora ele se volta contra quem? Os representantes de Jesus na terra, a igreja. É a terceira fase da batalha de Apocalipse 12.
contra a igreja, contra a mulher. E no fim da história, o texto é muito claro, no fim do tempo, pouco antes da volta de Jesus, ele volta a sua atenção contra quem especificamente? Um restante. É um povo pequeno, não é tão grande. É um restante, é um restinho, é um remanescente, que tem duas características básicas, muito, muito claras. Aí está, né? Quem é essa mulher que tem 12 estrelas como coroa? Os pés, debaixo dos pés da lua, vestida de sol. Essa mulher, embora alguns católicos tentem encaixar ali Maria, é bem complicado fazer isso. Primeiro, porque ela dura 1260 anos, né? Segundo a profecia. Não é que dura isso, ela está nesse período sendo perseguida cruelmente pelo poder oficial que, na verdade, é representado por essa mulher aqui em Apocalipse 17. Não é uma mulher virtuosa, pelo contrário, é uma prostituta. Essa mulher de Apocalipse 12, ela existe antes do nascimento de Jesus, durante a missão de Cristo, depois da ascensão de Cristo e vai até o fim da história. Não pode ser um ser humano. E eu vou falar mais sobre isso ainda. Então ela representa um povo fiel de Deus ao longo da história da redenção. Símbolo mulher-igreja é uma invenção de João? Também não. Não é. Quem lê a Bíblia sabe disso. Você encontra lá em Isaías 54, Jeremias 3, Ezequiel 16, Oséias de 1 a 3, Israel como mulher ou esposa de Deus. Já vem lá de trás essa simbologia. Você encontra em Isaías 66, Miqueias 4, Sião como mulher em dores de parto. Olha o símbolo ali já presente no Antigo Testamento. Não falei que João bebe o tempo todo do Antigo Testamento? Você encontra sol, lua e estrelas representando Israel. Gênesis 37, 9 a 10. E, 9 e 10. E igreja como mulher, como noiva. Não é só João que fala disso. Paulo, 2 Coríntios e em Efésios também usa o símbolo da mulher. João também, nas suas cartas, fala da esposa, né? A esposa eleita. Então não é nenhuma novidade, nós não inventamos nada, está na Bíblia, é só ler a Bíblia. E você percebe que a mulher, nesse contexto, representa igreja. Só que lá em Apocalipse 17, é uma outra mulher, e é uma outra igreja, portanto, é um outro, né? Uma outra entidade corrompida. E o contraste é tremendamente grande. Tremendamente grande, embora sejam duas igrejas, percebeu? Uma singular, é uma esposa. A Bíblia não prega a poligamia, pecadores é que fizeram isso, é uma esposa, mas a outra tem filhas, são várias, que derivam da grande mãe. Pois é, não é uma interpretação também exclusivamente adventista, né? Essa ideia de mulher como povo de Deus, como igreja, não surge com os adventistas, ela antecede, está na Bíblia, e protestantes, reformadores também ensinavam que é Israel, igreja, e depois o remanescente. Curiosamente, esses intérpretes param na definição do remanescente. Por que será? Não dão um passo final. Sabe por quê? Porque a identificação, ela aparece da seguinte forma: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aí, sinto muito, mas a coisa afunila. É a mulher Israel, é a mulher cristianismo, é a mulher reforma, certo? Enquanto fiel. Mas chega um momento, no fim do tempo, é só você ler o texto, no fim da história, pouco antes da volta de Jesus, que essa mulher é representada por um povo que insiste em ser fiel. Em tudo. Com a ajuda de Deus. Eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Vamos por partes? Que mandamentos? É muito difícil saber isso. No capítulo 11 mesmo, João, ele olha para o céu e vê a arca da aliança no santuário celestial de Deus. E tem gente que fala que santuário celestial é uma invenção adventista também. É só ler Hebreus. E esse texto aqui, por exemplo, João vê o santuário. E dentro do santuário que ele viu? A arca. E dentro da arca ficavam o quê? As tábuas da lei de Deus. E essas tábuas da lei de Deus lá no santuário celestial, será que foram alteradas? Será que Deus tirou um mandamento dela, quebrou em dois para compensar o que foi tirado, e mudou o quarto, que diz que o sábado é o dia de santificado, mudou para um outro dia? Será que Deus fez isso?
As originais estão aí, originais, das quais as terrestres eram cópia, assim como todo o santuário era uma cópia. Então não é difícil saber que mandamentos são esses. Inclusive tem um mandamento que diz, né? Antes disso ainda, Jesus deixou claro que ele não veio abolir a lei e os profetas, né? A lei, a Torá, muito menos os mandamentos que ele escreveu com o seu próprio dedo. Não veio abolir, ele veio cumprir. Então o remanescente não inventa novos mandamentos, o remanescente permanece fiel aos mandamentos de Deus, todos eles. Tiago 2:10. Todo aquele que cumprir toda a lei e tropeçar num ponto é culpado de todos. Você acha que é possível você ser fiel à sua esposa 6 dias por semana e no 7º pular a cerca? É fiel? Mas eu sou fiel em 6 dias. Não é fiel. A pessoa diz que é fiel, não, eu guardo 9 mandamentos. Sim, mas e o outro mandamento que faltou aí? Não, esse aí não precisa. Esse aí foi cancelado, foi abolido. Faz sentido isso? Sim, sinceramente, faz sentido isso? Para mim não fez quando eu estudei pela primeira vez. Realmente tem algo estranho aí. Alguém mudou e outros seguiram. A mãe mudou, as filhinhas seguiram a mudança, percebeu? Mas Deus espera que o remanescente seja fiel à lei de Deus que está na Bíblia. Um dos mandamentos diz, lembra-te, e o povo esqueceu. Que ironia, terrível, né? O único mandamento que fala assim, lembra-te, não te esqueça, é o mais esquecido, né? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Não existe no Novo Testamento um mandamento transferindo a santidade do sábado para o domingo. O sábado permanece como memorial da criação. Ele aponta para a criação, portanto aponta para o Criador. Todos os mandamentos são importantes, todos são importantes. Agora o quarto, curiosamente, é o que aponta diretamente para o Criador. Por que você guarda o sábado? Porque está na Bíblia, porque está na lei de Deus e porque eu reconheço o meu Criador como sendo o Deus eterno, todo-poderoso, Yahvé. Esse é o motivo. Sobre todo outro motivo. E o testemunho de Jesus, que aparece também como característica, marca do remanescente. Bom, aí é só você apelar para o próprio Apocalipse, né? O Apocalipse se responde, né? 19:10, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E lá em Apocalipse 22, 8 e 9, o grupo paralelo é identificado como profetas. Então o testemunho de Jesus tem que ver com profecia. Tem que ver com o dom profético. Isso é maravilhoso, porque esse povo remanescente é obediente à lei e é guiado pelo dom profético. E quando a gente fala de dom profético, né, o dom de profecia, a gente inclui aqui os profetas canônicos e não canônicos. Como assim, pastor? Canônicos: Moisés, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Obadias, Joel, Abacuque, Paulo, João. Não canônicos: Natã, Noé, João Batista, o maior dos profetas. Nunca escreveu nada que está na Bíblia. Então ele é menor? Não foi inspirado? Profetiza Ulda, que orientou a reforma espiritual que Josias quis fazer ali, naquele momento especial da história. Profetiza Ulda não escreveu nada que está na Bíblia, então não é inspirada por Deus. Não, ela é não canônica. Há os profetas que escreveram partes da Bíblia, e portanto, é o cânon sagrado, é a base, é a regra, e há os profetas que não escreveram partes da Bíblia, que são os não canônicos. Como é que nós, adventistas, entendemos Ellen White? Uma segunda Bíblia? Jamais. Para nós é uma profetisa, mais ou menos contemporânea, não canônica. E entendemos que é porque a Bíblia diz que haveria profetas até o fim. E entendemos que é porque uma das marcas do remanescente do tempo do fim é ter com ele o dom profético. É tão difícil entender isso? Tantas igrejas têm dezenas, milhares de profetas, e está tudo certo. Nós tivemos uma e eles pegam o nosso pé. Nós tivemos uma que procurou viver a lei de Deus, que procurou viver uma vida de saúde para ter mente clara, que tem um ministério comprovadíssimo, uma vida maravilhosa, não perfeita, como ninguém, ser humano é perfeito, mas alguém que procurou viver os princípios de Deus na própria vida. Não, mas essa aí não serve. Alguém que quando você lê, você se aproxima mais da Bíblia, mais de Deus, quer ser mais missionário. O diabo, se usou Ellen White, deu um tiro no próprio pé com uma bazuca, né? Porque uma vez eu escrevi um artigo com o título: existiria igreja adventista sem Ellen White? O que você acha? Existiria ou não? Sim, mas possivelmente não estaríamos aqui agora. Como é que esse povo pequeno, mais ou menos recente em comparação com outras igrejas, tem hoje um dos maiores sistemas educacionais do mundo? Não é?
Por que temos editoras tão abençoadas e poderosas como a Casa Publicadora Brasileira, por exemplo? Tantas editoras fechando as portas e nós ali publicando livros quase de graça, todo ano, um projeto maravilhoso que é o Impacto Esperança. Será que teríamos, pastor Rafael, canais de televisão, internet sendo usada com tanta propriedade, com tanto poder, se não fosse a orientação que temos da Pena Inspirada? Teríamos igreja? Creio que sim, mas não seria a mesma igreja, né? Ontem minha esposa falou ali em Cotia, num encontro de mulheres, sobre a importância da saúde na vida espiritual, em todos os sentidos. E eu fiquei pensando, que coisa boa ser adventista, né? A gente não dicotomiza o ser humano. Corpo é uma coisa, alma é outra. Para nós é integral, né? E entendemos que cuidar do corpo é cuidar da mente, é cuidar do espírito, né? Cuidar da espiritualidade. Que orientação maravilhosa que temos, que vem lá daquela senhorinha que não conhecia quase nada de neurociência, de nutrição, de digestão, mas recebeu tantas orientações maravilhosas de Deus e conseguiu navegar numa época em que havia verdade misturada com erro. Havia sim pessoas que já pregavam reforma de saúde, mas alguns que diziam, pode fumar que faz bem para o pulmão. Vamos usar calomelano, veneno. E Ellen White, você pode ler de ponta a ponta, ela não dá nenhuma recomendação que se desvie do que depois a própria ciência médica nutricional percebeu como sendo algo correto. Como que aquela senhora sem estudo formal conseguiu navegar por esse mar de coisas tão complicadas, verdades com erro? Pois é, eu creio de todo o meu coração que ela foi usada por Deus como uma profetisa para o tempo final, especialmente para o povo adventista. E temos as bênçãos quando seguimos esses conselhos. A Bíblia é a nossa suprema regra de fé e prática. Estudo bíblico é estudo bíblico. Eu tenho dito para alguns aí, né, olha, 30 anos minha esposa e eu somos uma dupla missionária, a gente gosta de estudo bíblico, fazer classe bíblica. Pergunta aos meus alunos, qualquer um deles, se alguma vez eu usei um texto de Ellen White num estudo bíblico. Nunca, não precisa. Nossas 28 crenças, elas derivam da Bíblia. Ok? Mas enfim, a característica do remanescente, as duas principais estão ali, né? É uma questão de identidade, perceba, não de exclusivismo. Identificar o povo remanescente na Bíblia não quer dizer que esse povo agora é o melhor de todos, é a última bolacha do pacote, estão salvos de qualquer forma, né? Não, não é isso. Repito, Deus tem povo dele espalhado por todas as igrejas. Tem igrejas que fazem trabalhos maravilhosos para Deus. A própria Ellen White diz, você não tem o direito de condenar as pessoas, porque Deus tem povo dele lá. Inclusive entre os católicos, eu estava lá, e eu acho que eu era um povinho também de Deus. Estava buscando a verdade. Então, entendamos isso. E nós não somos exclusivistas, nossa literatura oficial fala isso. Então, quem nos acusa disso, infelizmente, está totalmente equivocado. As peças se encaixam, meus irmãos. O movimento que surge no tempo do fim, nasce de um desapontamento, ligado a Daniel, recebe missão mundial, anuncia a volta de Cristo, restaura os mandamentos, proclama o sábado, manifesta o dom profético. Apocalipse 10 e 12 convergem. Entre o 10 e o 12, o 11 mostra o diabo tentando acabar com esse movimento, porque ele sabe que esse movimento veio para abalar o mundo. Quando batizado pelo Espírito Santo, ninguém vai segurar. O diabo sabe disso. Tentou lá na origem acabar com ele. Mas como que o diabo faz guerra contra o remanescente? Irou-se o dragão contra a mulher. Você já sabe quem é a mulher. E foi pelejar, foi brigar, guerrear contra os restantes da sua descendência. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Como que o diabo combate esse povo agora? O diabo gosta de usar proxies, procuradores, instrumentos. E aí chegamos ao capítulo 13. E eu tenho exatamente 5 minutos e 30 segundos. Pastor Rafael, será que eu dou conta? Eu tenho 5 minutos e 30 segundos, milagre, mas eu creio em milagres, para explicar Apocalipse 13. O bom de você falar para um auditório especializado é que você não precisa entrar em minúcias, né? Eu gostaria, porque eu sou empolgado por essas coisas, estudei desde a minha adolescência, como vocês sabem, né? Ali nós temos então 2 instrumentos, assim como ele usou no capítulo 11 a besta do abismo, ele usa no 13 a besta do mar e a besta da terra.
A besta do mar, não tem como você errar quando você estuda Daniel 7, por exemplo. Eu queria pôr aqui um gráfico, mas não ia dar tempo de explorá-lo, mas enfim, né? Você encontra na descrição da besta do Apocalipse 13, a do mar, elementos que estão lá nas bestas de Apocalipse 7. Elementos do leão, do urso, do leopardo. Aqui, ó. Beleza, ó. Leão, urso, colocou até na ordem. Esse Jabes é esperto, né? A gente combinou. Leão, urso, com as 3 costelas na boca, leopardo com 4 asas, 4 cabeças, e o animal terrível e espantoso. João vai lá e traz esses elementos para dizer o seguinte: você que está lendo aqui agora Apocalipse 13, presta atenção, porque assim como no capítulo 10 eu fiz uma ponte com Daniel 12, aqui no 13 eu estou fazendo uma ponte com Daniel 7 e 8, presta atenção. E no 7 e no 8, o poder que atua por 1260 anos, que blasfema contra Deus, que muda a lei de Deus, é a ponta pequena. Se no capítulo 13 de Apocalipse, esse poder blasfema contra Deus, ele vai contra a lei de Deus, persegue o povo de Deus e atua por 42 meses, que é a mesma coisa de tempo, 2 tempos, metade de um tempo, ou 1260 anos, quem é a besta de Apocalipse 13? A mesma ponta pequena. E quem são a ponta pequena e a besta de Apocalipse 13? Um poder religioso, que persegue o povo de Deus, que enquanto a mulher virtuosa estava escondida por Deus no deserto, longe das pessoas, dos povos, não tinha um CNPJ, essa outra mulher estava destruindo, perseguindo, prendendo. Inquisição, já ouviu falar disso? Coisa mais terrível? Pois é. E não somos só nós, tá? De novo. Muitos intérpretes reformadores, como Lutero, por exemplo, entendiam já que Roma papal se encaixa como nenhum outro sistema ou outra religião ali em Apocalipse 13, em Daniel 7 e 8. Ponta pequena e besta do mar. Isso quer dizer que as pessoas que estão lá são do diabo? Isso quer dizer que as pessoas que estão ali sinceramente guardando o domingo, talvez até buscando a ajuda de santos ou coisa parecida, estão perdidas? Não. Na verdade, é possível que haja adventistas mais longe da verdade, não da verdade, mas da salvação, melhor dizendo, do que alguns desses que não têm toda a verdade. Porque a quem muito foi dado, a cobrança vai ser muito maior. Não nos esqueçamos disso. É uma bênção saber, mas é um perigo saber. Quando você não está a fim de seguir a verdade. Quando você não está com disposição para obedecer, para ser fiel e sincero. Muito bem. E a outra besta? É um bichinho estranho, porque é um cordeiro com chifres, né? Cordeiro com chifres que no começo é bonzinho como um cordeiro, mas depois fala como um dragão. O pastor Rafael, na sua fala, já deu aqui posicionou a bola para agora eu chutar, né? E aqui, admitamos, pela primeira vez, é uma interpretação nossa. Nós entendemos, nossos pioneiros entenderam, que esse poder representa os Estados Unidos da América. Começa falando como cordeiro, uma nação cristã, cordeiro. É uma nação que nasceu com a intenção de ser promotora da liberdade, democracia, de não ter uma religião liderada por um papa, formar uma nação em que as pessoas tivessem liberdade de consciência e culto. Nasceu assim, como cordeiro, mas vai falar como dragão. Ela vai um dia tirar a máscara, e as suas garras estão sendo já projetadas sobre o mundo. Soft power e hard power, influência cultural, religiosa e militar quando convém. E vai chegar um momento que todo esse poder vai ser usado para perseguir aqueles que se opõem às pretensões, né, de ambas as bestas, porque no fim da história, curiosamente, as duas vão se aliar. Aí de novo teremos uma imagem de uma besta que durante 1260 anos perseguiu, matou e devastou, porque tinha o Estado junto com ela. A besta do mar não tem exército, mas a besta da terra tem, e um dia estarão juntas, e aí o remanescente vai entender o que é confiar totalmente em Deus, porque não teremos mais as estruturas humanas para contar com elas. Olha só,
O problema não é simplesmente uma nação ser religiosa ou conservadora, isso não é o problema. O problema profético surge quando religião mais poder político é igual à coerção da consciência. Você vai ser obrigado a fazer isso. Aí o problema aparece. O problema acontece quando uma nação que antes dizia ser laica, com separação clara entre Estado e igreja, começa a reaproximar. Quando o Estado começa a se reaproximar da igreja. E aí as consciências começam a ser violadas. Esse vai ser o grande problema. No fim das contas, tudo tem que ver com a adoração, né? E é interessante ver como Satanás usa os extremos, né? Desde que ele possa fazer as pessoas se afastar de Deus, está tudo certo. Lá no capítulo 11, ele diz, não adore. A besta do abismo é ateia, lembra? Não adore. Então ele prega um secularismo antirreligioso. Tira Deus da história. Já no capítulo 13, ele diz, adore, mas segundo uma autoridade falsa. Adore segundo o que nós queremos que você faça. Do jeito que nós queremos, com o alvo de adoração que nós colocarmos. Percebeu? É o mesmo diabo. Ele pode até mudar a estratégia, mas no fundo é a mesma coisa. Deus, não, Bíblia, menos ainda. A adoração. A palavra-chave é essa. Adoram o dragão, adora a besta, a terra é levada a adorar, a imagem exige adoração. A crise final fundamentalmente tem que ver com adoração e autoridade. E, gente, qual é o mandamento, de novo, né, dos 10, que mais tem que ver com adoração? Qual é o mandamento dos 10, que não é mais importante do que qualquer um dos outros 9, mas qual é o mandamento dos 10 que mais tem que ver com adoração e que claramente identifica o objeto a ser adorado? Ou melhor, o ser a ser adorado. É o quarto. Lembra do sábado para adorar. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. É um mandamento criacionista, é um mandamento que diz, Deus é o Criador. Você acha que o diabo ia ficar tranquilo com esse mandamento sendo pregado abertamente e chamando as pessoas para adorar o Deus verdadeiro da Bíblia? Jamais. Então nós entendemos que a marca da besta só pode ser uma contrafação ao selo de Deus. O Apocalipse é o livro dos contrastes, né? Você tem ali o Cristo e o anticristo. Você tem a mulher virtuosa e a mulher prostituta. Você tem o cordeiro, você tem o dragão. É o livro dos polos opostos. E se você tem o selo de Deus, você também tem que ter um selo de Satanás. Se você tem a marca de Deus, você tem que ter a marca da besta. E se o selo de Deus, escatológico, e nós cremos assim, é o sábado, o selo da besta pode ser um chip? O que você acha? Tem algo a ver? Se o selo de Deus escatológico, Ezequiel 20:20, Apocalipse, quando fala dos 144 mil, eles têm essa marca na testa, reconhecimento intelectual, consciente. Se o selo de Deus o selo escatológico de Deus é o sábado, a marca da besta pode ser uma vacina? Não. O que a marca da besta só pode ser? Alguma coisa que se oponha à marca de Deus, mas que seja semelhante a ela. Assim como Satanás quer ser semelhante a Cristo, mas se opõe a Ele. Você já entendeu aonde queremos chegar. É um dia que não tem autoridade divina, mas aponta para a autoridade que o aceitou, que o adotou, a partir do momento que o imperador decretou como sendo ele o dia de descanso. É o domingo. Então o meu vizinho guarda domingo, ele está com a marca da besta na testa. Não é o momento ainda. As pessoas têm que ter suficiente clareza para tomar decisão em relação com a adoração, para então dizerem, é isso que eu quero e ponto, eu entendi, é o sábado, mas eu fico com o meu líder espiritual. Aí a coisa fica complicada para quem faz desse jeito, né? Muito bem, Apocalipse 13 e 14. No 13, adoração à besta. No 14, adorem aquele que fez o céu, a terra e o mar. O que remete a Êxodo 20, verso 11. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar, a fonte das águas. Lembra do sábado porque ele fez o céu, a terra, o mar? Mesma fraseologia. O João fazendo pontes, de novo. Então, adoração é o centro da questão. Assim como foi lá, deixa eu passar aqui, porque você vê que me empolguei, né? Assim como foi lá em Daniel 3, né? Só que lá o mandamento foi outro. Que mandamento poderia ser e foi quebrado aqui nessa ocasião? O segundo. Não farás para ti imagem de escultura, não te encurvarás, não te prostrarás diante dela. Todo mundo ajoelhado, até o rei de Jerusalém, que tristeza. Até o rei de Israel estava lá.
Talvez alguns pensando assim, mas é só para não ficar mal na foto, né? Eu sei que aquela estátua não é nada, eu vou só ajoelhar para fazer bonito aqui. Mas 3 3 jovens, né? Disseram, não vamos negociar a nossa fé. A lei de Deus e o Deus da lei acima de tudo. E foram perseguidos, lançados na fornalha, houve um decreto de morte, né? E eles foram poupados por Deus. Hoje, a grande questão, e isso vai se tornar cada vez mais forte, tem que ver com o 4º mandamento. Mas é a mesma coisa. Você vai ser fiel a Deus ou ao Estado? Mas não pode mais comprar nem vender. Tá. Confia no Deus que dá o pão. Confia no Deus que protege seu povo. Pode ser que tenhamos que passar a pão e água, mas não vai faltar o pão. Ou você não crê no Deus que é o Criador do pão? Então, se você não guardar, se você não receber esse cartão, tiver essa marca, eu não sei como é que vai ser, né? Tudo é especulativo ainda, mas se você não se render, você não vai poder comprar e vender. Você pode ser até preso. E aí? Mas que fanatismo. É bonito ler na Bíblia, eu acho tão interessante, quando alguns evangélicos que nos atacam porque nós insistimos nos mandamentos de Deus, porque insistimos que o sábado é o mandamento de Deus. Seus fanáticos, extremistas, mas vão lá e leem Daniel 3 e acham bonito. Olha que bonito, esses jovens foram tão fiéis, não se prostraram. Interessante, né? 2 pesos, 2 medidas. Eles foram exatamente como o remanescente, fiéis à lei de Deus. No momento crucial. Um povo perseguido. Apocalipse 10, para a gente resumir tudo e fechar. Profetiza outra vez. Apocalipse 11, a palavra é atacada. 12, o remanescente é identificado. No 13, o remanescente é perseguido. Mas, espera lá. Parece então que a besta vence, né? A besta venceu. Foi-lhes dado que pelejasse contra os santos e o vencesse. Está no texto. Vencesse. Depois de tanta coisa, tanta luta, depois da missão cumprida, depois de pregar o Evangelho, depois de avançar, dedicar nossa vida para Deus, vamos ser vencidos? Eu vou deixar aqui agora o ganchinho para a tarde. O dragão parece vencedor, sim, no 13. A besta parece invencível, sim, no 13. Os santos parecem derrotados, sim, no 13. Mas aí João olha novamente, tem uma visão especial, ele vê algo, ou melhor, ele vê alguém. E eu vou deixar para a tarde, porque a resposta vem aí. E eu termino com uma historinha breve que eu vi uma vez, achei interessante. Um garotinho estava lendo ali uma história em quadrinhos do Capitão América. E o Capitão América apanhando, levando pancada, olho roxo. E o menino angustiado, porque era o herói dele. Ele vai perder, vai morrer. Aí o garoto não resiste, vai lá para o fim da história. Folheia o gibizinho ali. Ele venceu. Ele derrotou os inimigos. O Apocalipse traz algo parecido com isso. O remanescente vai apanhar, vai ser privado de liberdades, vai para a prisão, muitos vão para a prisão. Vai ser difícil. Aí quando você estiver angustiado com esse mundo que parece tão sem sentido e tão perdido, dá uma olhadinha lá no final. Dá uma folhada para as últimas páginas, Apocalipse 19, 20, 21. Você vai ver que no final o Cordeiro vence. E vence com ele todos aqueles que foram fiéis. Eis que estarei convosco todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. Jesus está com a gente, é o que mais importa. Jesus vai continuar conosco até o fim. Não solte a mão dele. Por mais pressões que haja, por mais perseguições que você tenha que enfrentar, e por mais difícil que os tempos fiquem, e vão ficar difíceis, não solte a mão de Jesus, porque Ele prometeu nos acompanhar até o fim. Feche os olhos. Pai querido, obrigado, porque a Tua palavra nos ensina tanta coisa maravilhosa. Obrigado porque ela revela os fatos que aconteceram, estão acontecendo e acontecerão. Mas muito obrigado principalmente, porque em meio a essas lutas, perseguições, batalhas, Jesus continua nos conduzindo pela mão e vai ficar conosco até o fim. Ó Senhor, como queremos ver Teu rosto, como queremos estar na Tua presença muito em breve. Por isso, capacita-nos para pregar o Evangelho mais e mais, para que Jesus possa realmente em breve voltar
e nos levar para o céu. Esse é o nosso grande desejo. E é por isso que nós oramos e trabalhamos em nome do Senhor Jesus. Amém.